Vamos agora saber dos preços, aqui é tempo e dinheiro, vamos saber das consequências desse conflito lá no Irã, lá no Estreito de Hormuz, por onde passa o trigo e passa o 20% de todo o petróleo do mundo. Vamos falar dos mercados de commodities com quem entende, o professor Maurício Bellinello, mercados de commodities no ar, o Gleidson. Professor Maurício, muito boa tarde, obrigado pela presença. Fala, João, boa tarde a todos e um ótimo aniversário para o rapaz que tá com um corpinho de 70. E 4. Tá bom. Professor, você começou sua vida profissional, até dissemos aqui, há mais de 20 anos, negociando contratos de petróleo. Não conhecia nada de petróleo, mas sabia dos valores e tinha o acompanhamento da volatilidade desse mercado muito ágil e muito volátil, portanto, que é o petróleo. Hoje, o foco está no petróleo e também no dólar e nas consequências para todos os produtores. No início do conflito havia uma expectativa, explodiu o preço do petróleo. Não explodiu. Como é que você está vendo, professor? Então, João, como você comentou, né, lá em 2008, mais ou menos, quando começa a negociar petróleo, uma das informações mais importantes que a gente que opera petróleo com frequência entende é que ele é um ótimo indicador sobre a efetiva severidade de uma situação geopolítica. Por quê? Porque é o que quem importa entende. O que eu quero dizer com isso? O petróleo, por não ser um ativo substituível, você não troca o petróleo por mais nada. Especialmente no mercado petroquímico, né, de polímeros, né, fertilizantes, você não tem uma alternativa. Portanto, toda vez que o petróleo sofre uma pressão importante, né, e o preço reage, eu já tendo a dizer, opa, o que está acontecendo é grave. Se ele não se mexe muito, é porque o mercado global como um todo não entende dessa forma. É importante lembrar que o mundo consome mais ou menos 100 milhões de barris de petróleo por dia. Né? É um volume absurdo, é muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, um barril custa $75, a gente está falando, olha o tamanho do volume de dinheiro que movimenta todo dia o petróleo. Então é muito importante lembrar que ele é um indicador por si só. Tanto que ontem à noite, a hora que o mercado abriu, eu estava muito curioso para ver, o petróleo até chegou a trabalhar na casa de 78, né, mas agora, inclusive, negativou, caindo 2,5% agora, $72 nesse momento. Então isso sinaliza que, por enquanto, baseado na melhor informação, que quem importa no mundo, que eu nem sei o que acha ou deixa de achar, não encontra-se a situação no sentido de um problema grave. Né? Porque se fosse grave, até comentei, né? Imagina o Estreito de Hormuz, para quem não sabe, de 20% a 30%, dependendo da época do ano, de todo o petróleo produzido no mundo, passa por ali. O petróleo do Kuwait, Catar, Emirados Árabes, parte da Arábia Saudita, do Irã, que é um dos maiores produtores, terceiro maior produtor do mundo, terceiro ou quarto maior produtor do mundo, passa por ali. Né? E esse petróleo basicamente abastece a Ásia, China e todos os demais ali. Né? Então, se você tem um problema grave ali, você teria uma redução importante no tráfego de navios, que já aconteceu, não é uma opinião minha. Porque assim, por mais que o estreito não esteja fechado, você se coloque na posição de um armador, né, de alguém que freta navios, donos dos navios. Se você passa um navio por ali, e você tem um acidente de qualquer natureza, o prejuízo é seu. Então, nesse momento, já existe uma elevação dos custos de frete naquela região, incluindo o preço do custo do seguro do frete. Porque as seguradoras também não gostam dessa história de guerra. Então, assim, por enquanto, não existe nenhum problema maior no radar, pelo menos na percepção, mas, obviamente, eu não vou ser o cara que vai cantar a pedra dizendo que acabou, porque eu acho que não acabou, não. Então, mas aí, quais são as consequências para o Brasil, para os brasileiros e para o agro brasileiro, professor? Tem alguns, João. Primeiro, né, é importante lembrar que, para além de toda a discussão política que possa existir, o Irã é um grande parceiro comercial brasileiro. Né? Vou até para não falar bobagem aqui, cerca de 12% de todo o milho exportado no Brasil, que no ano passado representou quase 5 milhões de toneladas de milho, foi exportada para o Irã. O Irã é o maior comprador de milho brasileiro. O Brasil, que fez opções, na minha opinião, estúpidas na sua história, a maior fronteira agrícola do mundo, importa 80% de todo o fertilizante que usa. No caso da ureia, 100% da ureia é importada no caso do Brasil. E nesse caso, 17% da ureia importada pelo Brasil vem do Irã. Então, assim, cerca de 1,6 milhões de toneladas no ano passado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele é um parceiro comercial importante, né, que o Brasil não pode simplesmente viver sem.
né, por mais que as pessoas possam discutir, e isso traz sim pressão, tanto que inclusive o milho Campinas teve problemas nos últimos dias de queda, né, porque como existe a possibilidade do Irã, que é o nosso gigante comprador, ter problemas na compra, a gente tem problemas na oferta. Então assim, se a situação ficar mais ou menos como está, não temos maiores consequências, além do que eu acredito de uma pressão de preço sobre o que acontece. Inclusive falei na semana passada, né, que o dólar abriu uma boa janela para isso, pressão sobre o preço de fertilizantes. Porque, como o Brasil importa do Irã, mas principalmente os fretes daquela região devem aumentar, o preço do fertilizante no Brasil provavelmente está pressionado para as próximas semanas e meses. Então, inicialmente, essa é a maior pressão. Se o petróleo passar a ser realmente afetado no seu preço, aí a gente está falando de pressões transversais inflacionárias por combustíveis, insumos de toda ordem, né, mas isso ainda é algo a ser monitorado, porque o petróleo, nesse momento, $72 é um preço ok. Tá, mas assim, esse C não existe na sua operação diária. C, caramba, nós temos que fazer, né, professor, hedge, fazer travas, diante de uma perspectiva de destrambelho nos preços. Aonde o produtor tem que olhar? Participar de alta em algumas commodities ou essencialmente fazer puts, segurar contra a baixa? Então, nesse momento, a maior pressão, na minha opinião, está sobre os insumos e não sobre os produtos, né? Então, se a pressão está sobre os insumos, o ideal é você garantir que o preço não suba. E, portanto, se você quer que o preço não suba, que a gente fala que fazer uma operação a favor da alta tende a ser o melhor a ser feito. Eu estou falando isso de forma, obviamente, lúdica, né? Mas é isso, se você tem uma pressão potencial sobre os fertilizantes, como eu falei na semana passada, e teve gente lá me criticando e tudo mais, se você tem um dos componentes que formam o produto, que no caso é o dólar, que estava num bom momento, você pode tentar fechar preços em reais, por exemplo, porque se o dólar subir, e especialmente você vê isso acontecendo, o preço vai subir, né? Outra coisa, se você... E tem um detalhe muito importante nesse caso, né? Quando a gente vê uma pressão geopolítica, onde você tem restrição no fluxo de produtos, ou seja, navios parando ou potencialmente reduzindo o volume de circulação, você passa a ter problemas de oferta. Ou seja, não é só o preço, você pode ter dificuldade, como aconteceu na época da pandemia, de você ter dificuldade para conseguir o produto. Então, nessas horas é importante brigar pela disponibilidade somada a um bom preço. Então é isso. Eu não espero, nesse momento, nenhuma pressão muito relevante no preço dos produtos vendidos no Brasil. Soja, milho, trigo, café, né? Agora, nos insumos, eu tomaria algum cuidado nesse momento. Mas lembrando, ainda é muito cedo. E, de novo, eu estou achando muito engraçado que depois disso tudo acontecendo, tem um monte de gente que novamente virou especialista em geopolítica militar do Oriente Médio, né? Eu não sou especialista nisso. O que eu sei é que se você está falando de Estados Unidos, Rússia e China, no mesmo ambiente, mais ou menos em posições antagônicas, tome cuidado em tentar adivinhar o que acontece no Kremlin, lá na Casa Branca, ou lá no Palácio Imperial na China. O que vale sempre aquela sua informação. Eu não quero brigar para estar certo dentro dessa discussão. Eu quero brigar para ganhar dinheiro, né, ou me safar de algum prejuízo. No caso, o componente principal dos insumos é dólar. Dólar está na estabilidade nesse instante, o Gleidson vai colocar na tela, 5,51,60, está praticamente zerado. Como é que você vê a posição do dólar? O produtor deve fazer um NDF para se assegurar de alguma probabilidade, fazer NDF para alta, né, professor, no caso? Então, João, essa faixa de dólar de 5,48, 5,50 é um preço que remonta a junho do ano passado. Faz um ano que ele está mais ou menos nesse mesmo lugar. Então, por mais que eu ainda acho que tem uma possibilidade de queda de um pouquinho maior, ainda, mas a grande queda já veio, eu acho. Não vejo nenhum motivo para o dólar voltar para R$5, por exemplo. Claro que quem sou eu na fila do pão para dizer que não vai, mas eu não esperaria por isso agora. Então, é o que eu falei, os insumos agora, no componente específico que é o dólar, é uma boa janela, isso não é a minha opinião. Estava 6,20 até a virada do ano, entende? Caiu 70 centavos, não é a minha opinião, já caiu, entende? Então você tem uma janela potencial favorável no dólar dentro do componente. Mas é importante deixar claro, João, que você falou que o componente do dólar é o mais importante, mas supondo, lembra como eu falei, é importante acompanhar de perto, nada de se afobar, né? O fim do mundo está chegando, não, até porque se o fim do mundo chegar, não vai fazer a menor diferença. Então não se preocupe, porque se você tem essa posição de acompanhar, acompanhe o preço específico na sua praça do componente fertilizante. Por quê, João? Se você tiver, por exemplo, um crunch, uma dificuldade de oferta de ureia, por exemplo, vinda do Irã, no qual o Brasil é um gigante comprador de ureia deles,
a gente basicamente troca ureia por milho, se você for avaliar de uma forma geral, você tem uma dificuldade de disponibilidade. E no último exemplo que a gente teve, lá em 21, mais ou menos, 22, a ureia chegou, em alguns lugares, a dobrar, triplicar de preço. Então, lembra, o meu ponto não é para ninguém ficar desesperado. O papel do agricultor não é se desesperar, é acompanhar os componentes do preço do que você está negociando, seja insumo, seja produto vendido, e conseguir garantir que você consegue a melhor janela em cada um deles. Não se afobe, não caia na conversa dessas pessoas que lá, quando estava tudo lindo, dizia que ia ficar mais lindo, e a hora que o negócio está feio, fala que sempre vai ficar mais feio. O discurso deles não vai mudar. O seu papel é não cair nessa conversa. Muito bem. Gleidson, por favor, os preços em tempo real das principais commodities, onde a gente está vendo o petróleo recuando, quase 2,5% de recuo, olha ali. 2,65 de recuo, petróleo, o barril a 7,87 e os preços do café subindo. Não está na tela aí o preço do Conilon, lá em Londres, quase 6% de alta, 3.897 dólares a tonelada, enquanto que o Arábica está aí na tela 3,12 praticamente de alta a 324 centes. Isso daí, apesar do conflito do Irã, de todos desses temores do mercado energético, das commodities de forma geral, é medo da geada, professor, do café? Desculpa, estava com o áudio fechado. Primeiro, uma possibilidade de geada, porque obviamente amanhã, estão prometendo amanhã 0 graus aqui em Curitiba, então a possibilidade de uma geada eventual no sul de Minas, ela é presente, ainda que eu pessoalmente não espere por isso. Mas assim, é importante lembrar que por mais que o Conilon agora esteja subindo 6, ele caiu 35% desde o meio de fevereiro. Ele estava lá em 5 mil, quase 6 mil dólares, e ele bateu 3.800. Então, depois de uma queda desse tamanho, é muito normal que você tenha movimentos de alta, que são meramente repiques. Eu não vejo nada além disso nesse momento, nem no Arábica, nem no Conilon. Né? Lembrando também que no caso específico do Arábica, a safra brasileira está entrando muito forte agora, então tem muito café no mercado agora, o mercado dá mesmo uma aliviada nos preços, mas eu ainda acho que para o segundo semestre a pressão de alta vai voltar. Segundo semestre. Tá ok. Semestre. Maurício Bellinello, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa semana para você, bons negócios e vamos em frente. Se Deus quiser, João. Ótima tarde a todos.